Boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui, ao vivo, aqui diretamente do Rio de Janeiro. Sou o professor Rodrigo Belo, de Processo Penal. Muito prazer a todos que estão aqui, entrando aí aos pouquinhos, na nossa live, diretamente da editora Método, essa editora querida, que publica os meus livros, saudando todos os concurseiros, todos os seguidores aí do Instagram da editora Método, para a nossa live, uma grande revisão que eu vou fazer aqui agora com vocês, para o concurso do Ministério Público da União. Entrei aí pontualmente às 9 horas, para já deixar vocês aí totalmente adaptados aqui à nossa live. Eu acompanhei a do Haroldo, acompanhei algumas aqui, então realmente de altíssimo nível as lives feitas pela editora Método. Primeiramente vou me apresentar, já que muitos podem não vir a me conhecer. Sou o Rodrigo Belo, professor de processo penal, mestrando em especialista em ciências criminais, sou advogado criminalista, professor do curso Fórum e do curso Supremo, e é uma grande honra estar com vocês aqui na nossa live da editora Método. Quero já saudar alguns seguidores, o Fábio, o Félix, o Gilson. O pessoal está entrando aí aos pouquinhos para a nossa live. Como é que vai funcionar, pessoal? Eu vou dar algumas dicas para vocês do edital do Ministério Público da União. Mas desde já quero convidá-los a também serem seguidores no meu perfil profissional, Professor_Belo. Anota aí, galera, Professor_Belo, para você começar a me seguir. Tenho feito live todas as terças-feiras, a partir das 10 horas, postando dicas para vocês. Vamos começar? Muito bem, pessoal. Minha ideia, 20 minutinhos de dicas, ok? E aí eu vou abrindo espaço depois para as perguntas. Quero começar a nossa live agora com uma súmula que é a cara do nosso concurso. Súmula 234 do STJ, ok? Súmula 234, vou confirmar aqui, súmula 234, só confirmando se é do STJ ou do STF, para que você aí anote direitinho. Do STJ, súmula 234, como eu havia suspeitado, do STJ. O que diz a súmula 234 do STJ? A gente sabe muito bem que o Ministério Público, ele participa hoje da investigação preliminar. Ou ele mesmo investigando, através do PIC, o procedimento investigatório criminal, ou então participando efetivamente de um inquérito policial. A minha pergunta é a seguinte: o Ministério Público, promotor de justiça, que participa da fase de investigação criminal, ele pode ser o promotor que irá denunciar? Sem problema algum. A súmula 234 do STJ tem a seguinte redação: a participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Aí eu já engato uma outra dica em cima dessa nossa primeira dica. Impedimento e suspeição. Anotem, artigo 252 e 254 do Código de Processo Penal. Se você dá uma olhadinha no 252 e no 254, vocês vão perceber que a suspeição do 254 e o impedimento do 252, pela letra da lei, está para os juízes.
E aí você pensa assim, então só se aplica impedimento e suspeição para juízes. Nada disso. A gente aplica impedimento e suspeição não só para os juízes, mas a gente aplica também para o promotor, para o oficial de justiça, para peritos. Dá uma olhadinha para mim no artigo 258 do CPP. O artigo 258 do CPP, ele é categórico. As causas de impedimento, as causas de suspeição, que são originariamente aplicadas para os juízes, se aplicam também para os promotores. Artigo 258. Muito bem, pessoal. Na hora da prova, pode surgir aquela dúvida, né? Poxa, isso é caso de impedimento ou isso é caso de suspeição? Por exemplo, amizade íntima, inimizade capital, é impedimento ou suspeição? Se for parente, é impedimento ou suspeição? Um macete, galera. As causas de impedimento, elas são objetivas. Não dão margem à discussão. Ok? Já as causas de suspeição, SU, geram subjetivismo, geram discussão. Você saberia me definir, por exemplo, o que é uma amizade íntima? Você saberia me dizer o que seria uma inimizade capital? Pois bem, quando se trata de amigo íntimo ou inimizade capital, como há um alto grau de subjetivismo, trata-se de causa de suspeição. Agora um detalhe, pessoal, um detalhe. O artigo 107 do Código de Processo Penal diz que não pode se arguir suspeição de delegado de polícia. Então anota isso. Eu posso pedir suspeição de juiz, eu posso pedir suspeição do promotor, eu posso pedir suspeição do perito, do oficial de justiça, agora de delegado não. O artigo 107 impede pedir a suspeição de delegado. Ele que tem que arguir. Ok? Muito bem. Eu quero inclusive agora, quando fui convidado para essa live aqui na Editora Método, eu pensei, vou trabalhar temas de MP. Então eu quero dar uma dica agora, que na minha opinião é a cara do Ministério Público Federal, é a cara da prova do MPU. Tráfico de pessoas. A novidade do CPP referente ao tráfico de pessoas. Artigo 13A e 13B do CPP. Vamos anotar isso aí? 13A e 13B do CPP. Artigo 13A. O delegado de polícia e o Ministério Público podem obter diretamente, ou seja, sem autorização judicial, informações cadastrais de vítimas e de suspeitos no que diz respeito ao tráfico de pessoas. Então, se o delegado MP quiser obter uma informação na Receita Federal, um dado cadastral na junta comercial, pode obter essa informação diretamente sem autorização judicial. E essa informação tem que ser encaminhada em até 24 horas. Ok? É o que diz aí o artigo 13A do Código de Processo Penal. Ok? Artigo 13A. Belo, e o artigo 13B? E o artigo 13B, Belo? Muito bem. O artigo 13B, ele faz o seguinte, diz que o delegado e o Ministério Público, para obter sinais de localização de vítimas e de suspeitos, precisam de autorização judicial. Então eles precisam de autorização judicial. Belo, o que é sinais de localização?
Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa o posicionamento da estação de cobertura. Então hoje, você pode pedir ao delegado e o MP os sinais de localização de vítimas e de suspeitos, que provavelmente estão portando um smartphone, um telefone celular. Tudo bem? Agora, você deve imaginar que essa informação tem que ser dada o mais rápido possível. Olha o que diz o parágrafo 4º. Essa informação, se não for dada essa autorização judicial, melhor, essa autorização judicial, se não for dada em até 12 horas, o delegado e o MP pode obter das telefonias esses sinais de localização o mais rápido possível, ok? Sem autorização judicial. Então, vamos lá. Delegado e MP querem dados cadastrais, sem autorização judicial, poder requisitório. Só que essa informação tem que ser encaminhada em até 24 horas. Show. 13A fechou. 13B. Para sinais de localização, tem que ter autorização judicial. Só que essa autorização judicial, ela tem que ser encaminhada, e o juiz tem que informar isso, tem que decidir em até 12 horas. Se o juiz não decidir em até 12 horas, o MP e o delegado podem obter diretamente essa informação. Então fica de olho nessa novidade da Lei 13.344 de 2016, que alterou aí o tema de tráfico de pessoas dentro do Código de Processo Penal. Muito bem, pessoal. Por falar em novidade, nós tivemos agora, recentemente, uma novidade no que diz respeito à ação penal do crime de estupro e demais crimes contra a liberdade sexual. Os crimes contra a liberdade sexual foram alterados, ok? Foram alterados. A ação penal, por exemplo, do estupro era de ação penal pública condicionada à representação. Passamos agora a ter ação penal pública incondicionada, ok? Ação penal pública incondicionada. Crimes contra a liberdade sexual, portanto, os crimes agora são de ação penal pública incondicionada. Por falar em ação penal pública condicionada à representação, o que é esta representação? A representação é uma manifestação de vontade, é uma condição de procedibilidade lá do artigo 39 do Código de Processo Penal. Então o Estado, para agir, por exemplo, o Estado para poder abrir um inquérito, o Estado para poder deflagrar a ação penal, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, necessitamos desta representação, que é, juridicamente, uma condição de procedibilidade. O prazo dela é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. E aí vem a pergunta de prova. Uma vez feita a representação, eu posso retirar essa representação? Sim, a representação pode ser retirada até o momento do oferecimento da ação penal. Cuidado que a banca normalmente coloca até o recebimento. Só que pode ser retirada até o momento do oferecimento. Artigo 25 do CPP. Deixa eu comentar com vocês agora com o tema de competência. Justiça Federal, ok? Justiça Federal. Quando que um crime é julgado na Justiça Federal? Artigo 109 da Constituição. O artigo 109 da Constituição traz a competência
em razão da natureza, ok? É uma competência em razão da matéria. A competência da Justiça Federal é uma competência, portanto, constitucional. É uma competência absoluta. O que é uma competência absoluta? Evita-se o deslocamento. E ela é uma competência geral, se aplica para todo mundo. Dos incisos do artigo 109, dos artigos 109, quais são, atenção, quais são os incisos que mais caem em prova? O artigo 109, qual o inciso que mais cai em prova? O inciso 4. O inciso 4, ok, é o que mais cai em prova. Crimes políticos. Muito bem. O que é um crime político? Crime político é aquele crime que está definido na Lei de Segurança Nacional. O artigo 109, inciso 4, traz crimes políticos. O que é um crime político? São os crimes definidos na Lei de Segurança Nacional. A Lei de 1983. No artigo 30 da Lei de Segurança Nacional, você olhando a lei, você vai perceber que o artigo 30 diz que a competência é da Justiça Militar. Poxa, mas o Belo na live falou que é da Justiça Federal. Atenção, o artigo 30 da Lei de Segurança Nacional, ok? O artigo 30 da Lei de Segurança Nacional, ele foi editado em 1983, antes da Constituição de 88. E a Constituição de 88, ela restringiu absurdamente a competência da Justiça Militar. Então, com o advento da Constituição de 88, o artigo 30, segundo o STF, recebeu uma nova leitura. E a nova leitura é que os crimes da Lei de Segurança Nacional são de competência da Justiça Federal por ser crime político. Ok? Beleza. Crimes contra bens, serviços e interesses da União Federal. O que é um bem? O que é um serviço? O que é um interesse da União Federal? O artigo 20, o artigo 21 e o artigo 22 da própria Constituição, ok? Da própria Constituição já determina o que é um bem, um serviço e o interesse da União Federal. Deixa eu te dar um exemplo. Emitir moeda é um serviço da União Federal. Portanto, o crime de falsificação de moeda é um crime de competência da Justiça Federal. Voltando ao artigo 109, são também de competência da Justiça Federal os crimes contra autarquias federais e empresas públicas federais. Nesse ponto, toma cuidado que não entra sociedade e economia mista. Então, um crime contra o Banco do Brasil, um crime contra a Petrobras, Justiça Estadual, sim senhor. O que é levado, portanto, para a Justiça Federal? É levado para a Justiça Federal Caixa Econômica Federal, um crime contra a Caixa Econômica Federal, um crime contra o INSS, um crime contra o Banco Central, um crime contra a empresa de Correios e Telégrafos. Então, quando for empresa pública federal e autarquia federal, a competência da Justiça Federal. Mas, Belo, me diz aqui, se a pessoa comete um crime conexo, estadual e federal, como é que vai fazer? Ambos serão julgados na Justiça Federal, por força da súmula 122 do STJ. Na verdade, nem precisaria dessa súmula, pelo fato da competência da Justiça Federal ser uma competência constitucional, ela naturalmente já prevalece sobre a competência estadual, que é residual. Então, conexão, crime federal,
e crime, julgados pela Justiça, ambos serão julgados pela Justiça Federal. Tudo bem? Maravilha. Atenção. Vamos imaginar tráfico internacional. Eu quero te chamar a atenção em relação à súmula 528 do STJ. Mais uma súmula aqui na nossa live. Súmula 528 do STJ. Droga enviada do exterior, competência da Justiça Federal. Ok, mas da onde? Do local que entra a droga ou do local da apreensão? A súmula 528, ela determina que é de competência, atenção, do local da apreensão. Súmula 528 do STJ, Justiça Federal, do local da apreensão. Um detalhe, por que a Lava Jato, por exemplo, está na Justiça Federal? Crimes contra a ordem econômica, crimes contra o sistema financeiro, segundo o artigo 109, inciso 6, são julgados pela Justiça Federal. Maravilha, né, pessoal? Agora, eu quero fechar a nossa live com o tema de prisão. Prisão preventiva. Na prisão preventiva, por exemplo, eu quero fechar a nossa live aqui em relação aos momentos e aos legitimados para a prisão preventiva. Momentos. Cabe tanto durante o inquérito quanto durante a ação penal. Cabe tanto durante o inquérito quanto durante a ação penal. Agora, quem são os legitimados para pedir a prisão preventiva? Quem são esses legitimados para pedir a prisão preventiva? Durante o inquérito, pessoal, só o delegado e o MP. Então, durante o inquérito, só o delegado e o MP poderão pedir a prisão preventiva. Agora, e em juízo? Em juízo, quem é que pode pedir a prisão preventiva para o juiz? O MP, o assistente, o querelante e atenção, o juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva. O juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva, mas só, atenção, hein? Mas só durante a fase judicial. É o que diz o artigo 311. O juiz de ofício se no curso da instrução criminal. Tudo bem? Beleza. Agora, pessoal, quais são os requisitos para a prisão preventiva? Os pressupostos são aqueles obrigatórios. Quais seriam eles? Indícios de autoria e materialidade. Então, para a gente pensar em decretar a prisão preventiva, no mínimo, tem que ter indícios de autoria e materialidade. Agora, indícios de autoria e materialidade combinado com o quê? Com os requisitos. Um deles, ou a garantia da ordem pública, ou a garantia da ordem econômica, ou a conveniência da instrução criminal, ou a garantia da aplicação da lei penal. Tudo bem? É o que nós temos lá no artigo 312 do CPP. Belo, o que é garantia da ordem pública? É muito difícil conceituar. Mas me parece que garantia da ordem pública é quando se nota claramente que aquela determinada região onde foi o crime, houve uma mudança. Lojas fechadas, população apavorada, o dia a dia está alterado. Aí eu cogitaria aí uma garantia da ordem pública. Garantia da ordem econômica. Crimes contra a ordem econômica, evidentemente, fraude à licitação, crimes tributários, o mercado, instabilidade por causa daquele crime. Garantia da aplicação da lei penal.
quando há um risco evidente de fuga. Então a gente usa essa garantia da aplicação da lei penal. E a mais famosa, conveniência da instrução criminal. Quando é que alguém é preso para conveniência da instrução criminal? Quando está atrapalhando as investigações, está sumindo com as provas, está ameaçando testemunha. Então vamos decretar a prisão preventiva dele. Por quê? Porque ele está atrapalhando as investigações para a conveniência da instrução criminal. 9h25. Eu fecho aqui a nossa revisão aqui na Editora Método. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, eu respondo com o maior prazer, porque, primeiro de tudo, é uma alegria muito grande estar acompanhando essa editora maravilhosa e poder ajudar vocês gratuitamente aqui diretamente da minha casa no Rio de Janeiro. Eu, quando estou falando, eu procuro não ler o que vocês escrevem, porque acaba desconcentrando, tá, pessoal? Então, quem quiser fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, estou vendo aí a Camila, que é uma menina sensacional, ajuda a gente, uma delicadeza em pessoa. Obrigado, Camila. Você sabe muito bem que pode contar comigo aí nos projetos da editora. É uma felicidade muito grande fazer parte desse time aí, dessa família da Editora Método. Queria convidar vocês, pessoal, como a Camila colocou aí, a me seguirem aí no Instagram, @professor_belo. Tenho feito aí toda terça-feira também lives aqui da minha casa, na minha biblioteca, lugar que eu amo de paixão. Tá bom, pessoal? Então, tá aí, ó, a Valdélia, o Félix de São Luís, tá sempre acompanhando aí, né, Félix? Obrigado, meu irmão. Daqui a pouco tô aí em São Luís, hein, para dar aquela palestra bacana lá pelo Instituto IMADEC, lá no Rio Poti. Vamos falar sobre política criminal. Obrigado aí a Yara, que tá batendo palminha aí, ó. Obrigado, Yara, pela sua audiência. Então, pessoal, com muita alegria, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, eu tô lá na minha página, né, no Instagram, ok? Obrigado aí, Mariane, melhor professor, obrigado. Meus alunos são muito exagerados, né? Eu só tenho a agradecer a esse exagero aí dos meus alunos. Biodireito, obrigado também pela audiência. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, @professor_belo. Mais uma vez, bons estudos e só o estudo salva. Tchau, tchau.